Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por mais esta grande oportunidade que Ele tem nos concedido para estarmos aqui tratando das coisas santas, tratando do reino do Senhor, do qual você tem sido nosso partícipe, nosso ajudador, nosso colaborador. Quando você ouve ou assiste às nossas mensagens, quando você as indica a outras pessoas, quando você pede para alguém se inscrever, você tem sido nosso cooperador, nosso colaborador, e não só nosso, mas um colaborador do Senhor nosso Deus. Gênesis capítulo 16, versículo 7, nos diz assim: E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto e junto à fonte no caminho de Sur. Meus amados irmãos, nós vemos uma história meio intrigante aqui na Bíblia Sagrada, que envolve os nossos pais na fé. Abraão, aquele homem que teve a grande chamada lá de Ur dos Caldeus para ir a Canaã, e Sara, a sua esposa. Um casal abençoado por Deus, um casal de quem Deus deu vários testemunhos, mas como humanos também tiveram seus problemas. O apóstolo Paulo diz que quem cuida está em pé, cuidado para que não caia. E Abraão também, como qualquer humano, teve seus fracassos, teve suas quedas. Todavia, o Senhor que o havia escolhido, como eu disse antes, ele acompanha, e na hora que a pessoa se arrepende, ele está ali próximo. A Bíblia diz que a primeira vez que Deus apareceu a Abraão, ele tinha 75 anos. Quando Deus lhe faz as primeiras promessas, quando Deus promete que a terra de Canaã seria dele, da descendência dele, quando ele promete que estaria com ele sempre, ele tinha 75 anos. Aos 86 anos de idade, casado com Sarai, a Bíblia diz que Sarai não concebia, não engravidava. E eles tinham uma serva egípcia. Não era comum um hebreu ter uma serva egípcia, mas eles tinham. E como Sarai não engravidava, eles erraram, os dois erraram, pegaram essa serva e a própria esposa Sarai pegou a serva e deu para que o marido entrasse a ela, para que recebesse filho por ela. Qual era a intenção de Sarai? Que Agar fosse apenas uma barriga de aluguel, tivesse a criança e entregasse a ela. Ela queria ser mãe, já que ela, pelo seu próprio ventre, até aquele tempo ela não teria, então ela queria abraçar um filho, mesmo que fosse saído do ventre de Agar. Acontece que Abraão entra a Agar, e quando Agar engravida, a Bíblia diz que ela despreza Sarai, despreza sua senhora. Ela passa agora a ser zombadora de Agar, porquanto Agar era estéril. E naquela época, ser estéril era motivo de desprezo. Sarai, então, passa a ser desprezada por Agar. Sendo desprezada, ela então manda ela cair fora. Ela manda que ela saia, ela faz uma reclamação a Abraão, e Abraão manda que Agar saia grávida com aquela criança, sem destino algum, sem saber para onde ia. Olha, meus amados irmãos, se não foram eles que erraram, por que agora ela, a pessoa grávida, desconhecida, egípcia, estranha,
ela teria que ser posta para fora e jogada assim como fosse um lixo. Glória a Deus. Mas Deus tem seus planos. O nosso Deus não abandona, apesar dos nossos erros, apesar das nossas imperfeições. O nosso Deus não nos abandona. Então, a Bíblia diz que eles mandaram que ela afligiu Sarai, afligiu Agar, e ela fugiu da sua face. E a Bíblia diz no versículo 7, o anjo do Senhor a achou no deserto e junto a uma fonte. Glória a Deus. Deus estava olhando para tanto para Abraão quanto para Sarai, pelo erro de um e o consentimento do erro do outro. Deus estava observando. Deus estava observando. E quando Deus então vê aquela injustiça ser cometida contra Agar, ele encontra Agar, que estava em fuga, despedida pelos seus patrões, pelos seus senhores, e grávida. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso que diz, e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto. Deus providenciou no deserto uma fonte de água. Glória a Deus. É coisa de Deus. Talvez seja aquilo que aconteceu na sua vida e você nunca entendeu. Como aconteceria aquilo se era tão difícil? Aliás, que era impossível. Deus faz que apareça no deserto uma fonte de água para socorrer alguém em fuga. A Bíblia diz que Jesus dizendo, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se alguém vai a Jesus, ele pode estar cheio de pecado. Dos mais terríveis, dos mais escabrosos, dos mais perigosos. Se ele vai a Jesus, ele tem perdão. Por mais violento que seja, se procurar Jesus, tem perdão, tem acolhimento. Glória a Deus. Então, Agar, que está em fuga, que está sendo tangida pelos seus senhores, ela encontra em pleno deserto uma fonte de água. Glória a Deus, uma fonte de água em pleno deserto. Disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? O Senhor falando com ela. E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Vem fugida. Mas encontra na fuga, no desespero, na vontade de morrer naturalmente, na vontade de desaparecer da vida, ela encontra uma fonte no deserto e ainda assim ouve a voz de Deus. Deus prepara no deserto uma fonte de água e fala com ela. Talvez seja aquilo ou isso que você está precisando. Na sua vida de dificuldades que todos nós temos. O apóstolo Paulo diz que haverá tempos trabalhosos que todos nós passaremos por eles. Então, no seu dia mais trabalhoso, no seu dia mais difícil, no seu desespero, na sua angústia, Deus prepara uma fonte no deserto para falar com você. Deus prepara uma fonte no deserto para falar conosco. E ainda ele fala da forma que a gente nem quer ouvir, mas é da forma que ele quer falar. Ele fala com Agar e diz, olha, volte para a sua senhora. Vai, humilha-te diante dela. Aleluia. Versículo 9. Então disse o anjo do Senhor, torna para a sua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. É o que falta muitas vezes.
é nós crermos em Deus para que Ele nos socorra, ainda que no deserto. Se estivermos com sede, Ele prepara uma fonte de água, mas Ele quer que nós ouçamos a sua voz. Volta para a sua senhora e humilha-te diante dela. Se Deus está mandando, é porque algo novo, algo bom vai acontecer. Aí a Bíblia diz: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Veja que alento, que coisa, que só Deus pode fazer isso. O que é que passava ali no coração de Agar? Fugida dos patrões, desconhecida, grávida, sem comida, sem água, sem esperança alguma. Mas Deus faz com que apareça água no deserto, Deus fala com ela e ainda faz uma promessa dessa. Não se preocupe, o menino vai nascer, o menino vai nascer e eu vou multiplicar sobremaneira a semente por ele. Não se preocupe, não vai morrer ninguém, nem morre você, nem morre a criança, não morre ninguém. Volte para a sua senhora, humilha-te diante dela. E eu vou fazer com que essa criança que vai nascer, ela produza sobremaneira, ela cresça sobremaneira, de forma que de tão grande não será contada. É isso que Deus oferece para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.